O tempo passa, passou e eu não vi. O tempo voa sem se despedir. Ei, tempo, pare e me dê uma chance com o que eu tenho perdido. Eu quero aproveitar a família e os amigos. Sozinho não venço os ponteiros do relógio. Escapa entre os dedos os momentos mais preciosos. Eu só venço em Jesus, Ele é meu alento. Eu descanso em Jesus, o Senhor do tempo. Mas que é isso, gente? Caixa de música, caixa de música. Não, mas então Não eu é? ia chamar aqui o gente, apresentador do Caixa, que eu falei, mas será que eu tô no programa certo? Eu errei, gente, o cenário aqui não... Não, vou falar que... Nossa, que música assim mais nostálgica, né? Não, Que falando é isso sério, falando aí? sério, na pandemia, Ah, eu comecei a pensar na vida. todo minha mundo, infância, todo mundo, é. minha infância, meus pais e tal. Eu pensei o quê? Gente, eu vou compor uma música. Porque a nostalgia tem seu espaço, Tem, né? A gente tem. fala, só a questão toda assim, a questão toda só, tá doendo e tal. Às É. vezes, esse passado faz bem, Carol. Faz. Esse passado que é como um presente, né? Agora o problema todo é só viver naquele momento. Ó, e sabe por que nós estamos falando disso hoje? Começamos aqui o programa, meio nostálgico, tá, o olho do Cris cheio de lágrima ali. Essa Eu que música não sou tem boba nem história. nada, eu não vou chorar para não acabar com a minha maquiagem aqui, viu? Mas quinta-feira é dia de TBT, para quem tá aí nas redes sociais, todo mundo já sabe o que tá falando aí. Mas é o dia de relembrar. É bom demais, gente. Não, tem coisa que não delícia. volta mais. Olha, ioiô, você comprava tal Brincou de marca... bets? Brincou de bets? Sim. Já brinquei. perdeu a tampa do dedão ali no carrinho de rolemã? Já, rolimã, meu Deus do céu. Nas oficinas, para pegar o rolimã, negociando isso. com o mecânico. Não, eu te trago umas laranjas. Me consegue 2 rolimã aqui. Pá, Não, é porque tinha que negociar, Negociar, né? Uma porque o rodinha rolimã tinha um legal, preço e tal, tudo tal. isso. E pipa? Soltou pipa? Pipa. Olha, aí tem uma questão regional, né? Tem. Que é papagaio. Na minha Papagaio região eu era conheço também. pandorga. Não, Pandorga aí Pandorga. é uma marca de tênis, Parece né, um remédio, vou tomar uma pandorga, vai passar. Isso. Eu imagino que você aí de casa teria mil coisas para falar nesse momento que você lembra da sua época, né? E eu não sei, será que é coisa da idade a gente ficar nostálgico? Acho que Todas não. as fases Não, são rapaz, assim. você pega um adolescente que passou 5 anos, ele já tá falando, você lembra da lembra aquele Estojo? FIFA 2015? Eu disse, rapaz, que FIFA, eu sou do tempo do Mega Drive, do Atari, eu sou do tempo do... Aqui, ó, joguinho do DuckTales da marrequinha. Até hoje aqui nós estamos com um problema no pulso, toda essa geração. Não, Carol, pensa agora nessa senhora que tá aqui, nesse senhor, que tá vendo agora, lembrando. Vocês não vão fazer isso comigo? Vamos. Vamos fazer. Você não viu que a gente tá de jeans aqui, ó, anos 80. Sabe que a gente tinha que ter começado aqui, ó, fazendo um jogo de bolinha de gude aqui. Verdade. E eu gostei do teu tênis, hein? Gostou? Ó, anos 80 Que aí, a olha galera, que é isso. Esse aqui é o nosso camarim, hein? Figurino. Figurino top, né? Gente, aí, ó. Gostaram aqui, ó? E não é que ficou? Direto lá da década. Tem gente que usa nem sabe a história desse tênis aí. não sabe, só, que bonito, agora tá na moda essa roupa, essa calça mais alta, essa jaqueta que eu vou usar. Nem sabe o que tá falando. Agora é retrô. Que retrô, menino? Isso aqui tá rapaz, velho. Isso aqui, gente. No meu tempo, retrô era só a máquina escavadeira, que era retroescavadeira, retrô. Retrô é máquina. Agora, no meu tempo era isso aí. Agora tem esse negócio chique. Isso mesmo. Olha, e pra você que tá aqui como a gente, lembrando do passado, né? E parece que tudo que tá pra trás é melhor do que tá agora, né? Mas agora nós vamos falar sobre esse assunto. Será que é bom não relembrar? E quanto tempo a gente pode ficar lá pra relembrar, pra reforçar o nosso futuro? Olha, o programa tá todo especial. Não saia daí, viu? O intervalo é rapidinho, viu? Olha, rapidinho e voltamos já já. Hashtag TBT, Throwback Tuesday. Rapaz, eu não me arrisco nem falar. Nem falar. E tem gente ainda, que de vez em quando vai no meu Instagram Sim, e fala sim. assim, ó, gente, você sabia, Cris, que TBT tem que ter mais de 5 anos? Você tá mandando na minha rede social. Com isso? Se eu quiser, Que conversa é não, essa? venha, não, e outra. Eu nunca vi isso. Não veio. Várias pessoas, quando eu coloco um TBT do ano passado, um negócio, chega pra mim, não, tem que ter mais de 5 anos. Não, pra e mim, tal. se aconteceu na segunda, eu tô na quinta, já é TBT. Rapaz, na minha rede social, Eu coloca nem o que eu sei. quiser, meu querido. Se tem uma regra, eu também não sabia, não. Porque eu pra só- mim é assim, Aí na eu- segunda-feira aconteceu. Às vezes eu tenho vontade de responder assim, ó, olha, o que não está ultrapassado é que eu ainda mando
na minha vida. Brincadeira. Tirando essas brincadeiras à parte. Brincadeira. O legal é que se você está nas redes sociais ou não, é importante lembrar e é gostoso, né? De vez em quando eles falam assim, agora vamos todo mundo colocar aqui a foto da infância. Aí minha família tava lá colocando no grupo um monte de fotos da infância para poder compartilhar, pra gente colocar ali, né, nas redes sociais, né? Aí começa, né? Ô, você lembra desse dia aqui? Não, você lembra dessa brincadeira? Aquele dia que você vai assistir na cama, então no grupo inteiro. No grupo. Aí começa uma troca de ficha, meu Também, queridão. também. Antigamente não tinha grupo, Carol. Antigamente essa conversa era na cozinha da avó. É. Na volta do fogão a lenha. Aí eles contavam caos e de vez em quando eles deixavam você falar. Hoje a criançada toma conta da cozinha, né? Quebra copo, a avó fica louca. Não, antigamente não. A criança falava quando a avó deixava. Isso. E você, aí você ficava seguindo. Tinha que só ouvindo. Sabe o que eu tava fazendo? Só ouvindo. Eu vou contar um negócio, vocês não façam isso. Claro, agora mudou os tempos também. Tinha um fogão a lenha que eu ficava cuspindo e fervendo. Só você? Você fez também? Claro que ele tá achando que ele é novidade. Cuspir no fogão a lenha, coisa de moleque. Fez isso aqui. Todo mundo fez. Que delícia. Aí subiu um vaporzinho. O cheiro não era muito bom. Que horror. Gente, mas que olha, infância. como é bom lembrar, mas a gente também tem um impacto nesse processo todo, porque tem gente que vive só lá atrás e as coisas boas estão sempre no passado. Será que é legal também, Cris? O que você acha? Olha só, tem gente que fala do passado, mas quando aquele passado era um presente, não gostava. E aí, como é que funciona? Vai entender, né? Vai entender. Agora você vai participar com a gente. Conta aí pra gente, como é que era aí essa infância? O que você lembra de algo muito legal que aconteceu na sua infância, na sua juventude, ali no momento nostálgico? Hoje é o dia, hein? Manda pra gente. E se e se tivesse uma foto antiga? Tira uma foto com quichute, manda pra gente. Tem foto com quichute, conga. Usou conga. A gente nem combinou com a produção, não pode ficar pedindo foto Você aqui. lembra daquela pasta de Tandy? Tandy com coelhinho? Você tem aquela caixa da Tandy com coelhinho? Tinha uma pasta de dente que era ferro puro, que é amarela e verde. Aí você ia fazendo aqui, ó, já cortando tudo os dedos aqui, ó, mas tinha que... refrescante, tolinho, não vou falar a marca, refrescante. Terminava assim. Tinha uma propaganda na época também assim, ó, quero mais. Tinha! É o seguinte, hoje é o dia, você já sabe, vai interagir com a gente. Manda o número aí, fala aí. Vamos lá, ó, pra você mandar a sua foto, a sua participação. Foto DDD não, foto 12. não. Não pode mandar foto? A gente não combinou com a produção que não você podia mandar foto. E aí, Patrícia, pode mandar ou não pode? A gente não combinou, não. Foto não vai rolar. Perguntinha pra falar. Tem todo um esquema, mas tem uma tecnologia. Foto, não, a produção falou que não, mas se escorregar uma foto... Fazer o quê, né? Se você mandar 20 fotos agora, fazer o quê? Manda! DDD 12 9 8315 0249. É isso aí, manda pra gente. Manda. Como é que você lembra daquela época lá? Conta aí. Com certeza, tudo que você mandar aqui, o Cris ele vai saber, porque o Cris, a barba dele não esconde a idade dele. Não tem como esconder, né? A Carol, inclusive, ela usa uma tintura específica, apesar de ser dos anos 70, ela tem uma tecnologia desde aquela época chama melanina, essa tecnologia. Melanina. Que o preto, quando pinta, já tem 130 anos. É verdade. Quando tem cabelo no peito, é 200 anos. Isso, cabelo no peito é difícil. O branco com 19 anos já tá grisalho. Já tá, faz parte. Eu fico pensando na cabeça da nossa especialista agora, depois da nossa abertura posso aqui. fugir? Não, porque a gente já amarra, né? Que ela tá de cinto de segurança verdade. ali. Nós temos ali um aparelhinho de choque que a pessoa também levanta. É uma descarga que mata, mas aleja. Brincadeira. Ellen Gonçalves Macedo Ladim, pós-graduanda em neuropsicologia, atende jovens, adultos, tem uma experiência para falar sobre presente, futuro, passado. Ellen, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Carol. Obrigada, Cris. É um prazer estar no programa, ainda mais com esse tema, né? Que nos remete à infância, nos traz de volta ao passado, né? Eu acho que todo mundo tem lembrança, né? Com certeza. E é gostoso demais lembrar. Olha, eu não quero deixar passar, não quero deixar em branco isso aqui, gente, porque faz tantos anos que eu não vejo um almanaque. Você lembra a última vez que você viu um almanaque? Porque a produção pensou em tudo, hein? Nos detalhes. Você lembra qual foi a última vez que você viu isso aqui? Fala pra mim. Fala pra mim, o que é isso aqui? Quando chegou aqui, eu falei assim, mas quem tem esse... Quem é isso aqui? Eu conheço do Google. Então Wikipédia. vocês vão conversando aí que eu vou olhar de novo pra lembrar? Não, tô brincando, vamos lá. Olha Carol, e aquele batom que as meninas usavam,
que era verde, quando passava via vermelho, um negócio assim, ó, mudava de cor. Não é da minha época, não Botão conheço. tinha, Não lembro. tinha uns Não negócios. lembro, lembro sim. E tinha um que era... Todos tinham sabor, eu acho, na época, né? Porque a gente ia lambendo, comendo. Eu não sabia, a pasta né? de dente a gente comia o batom, a gente comia o creme de cabelo, tudo era gostoso. Tinha criança que lambia sabonete. Até a terra era gostosa. Lambia sabonete e tal. Hoje em dia, se eu comer uma terra, eu não acho legal. Uma terra, a pessoa já faz, cria um grupo no WhatsApp, comedores de terra, avaliando a teoria da... não é legal. Linkando a um hiato psicológico. Brincadeira, não estou aqui. Eu sei que a psicologia é bom, né? Ellen, conta pra gente por que faz bem, por que faz tão bem assim a gente lembrar as coisas, por que é importante preservar a memória? Sim, na verdade, sem memória eu não sei quem sou, né? Eu só sou o que sou com as habilidades que tenho, com as experiências, com os amigos que tenho por conta dessas lembranças, por conta dessas memórias, né? Inclusive a nostalgia, antes ela era muito ligada, relacionada à melancolia, pela psicologia, né? Mas hoje estudos recentes já provam que a nostalgia, ela é na verdade uma proteção, né? É como se fosse um mecanismo de defesa, porque geralmente ela aparece, ela se apresenta nos momentos de dificuldade, ali quando eu estou mais triste ou quando eu estou sozinho. Então, nesses momentos, a gente tem um nível muito baixo de alguns neurotransmissores que trazem essa sensação de prazer, né? Dopamina, ocitocina, serotonina. Então, a gente está com esses níveis ali baixo e aí o nosso organismo, como um mecanismo de defesa, traz a lembrança de uma memória muito boa, que legal. onde a gente teve... O próprio cérebro, ele traz a memória para subir aí a sua... Nosso organismo é perfeito, né? Perfeito. E aí, essa lembrança, ela libera todos esses neurotransmissores que estavam embaixo, causando um equilíbrio. O perigo é, como você comentou ali, né? Aquele que vive no passado. O que acontece, né? A gente tem essa liberação, tem aquele equilíbrio por conta da lembrança, mas aí quando a lembrança acaba, a gente vem com a comparação. Agora, é o seguinte, já agora na sequência, a gente vai entrar aqui com o Paulo Fernandes, que é um colecionador, que é um outro tipo de manter as lembranças como um hobby, como uma procura. Já em minutos a gente vai entrar em contato com ele agora aqui, mas nesse caso já é diferente, né? A pessoa não é que ela viva no passado, ela tem um hobby de colecionar coisas porque ela está colocando no presente esse tempero, né? Exatamente. Ela está criando novas experiências naquela mesma área da vida. E isso é importante porque ela está vivendo. Né? Isso é positivo, né? É positivo. Aquele que fica preso ao passado, ele não vive o presente. Então, tudo para ele era melhor no passado, tudo né, ele vai remetendo tudo ao passado. E aí, o que acontece? Mesmo que o organismo tente causar esse equilíbrio, a hora que acaba a lembrança, a pessoa vem com aquela comparação toda, ela libera cortisol e aí acabou o sistema que estava tentando equilibrar tudo ali, né? Então, é um perigo essa questão da gente ficar lá no passado, né? O importante veio a lembrança, então eu lembrei, tive aquela sensação de prazer, liberou todos aqueles neurotransmissores. E como eu mantenho essa sensação? Agradecendo, sendo grato, né? Então, olhando para trás e pensando mesmo, nossa, como foi bom ter tido aquela experiência, como foi bom ter vivido aquilo. E se a pessoa, no momento, estiver vivendo algo muito, muito oposto àquilo que ela viveu lá no passado, então vale ela refletir. Né? O que eu fiz de diferente? O que eu posso fazer para viver novamente aquilo? Né? Se eu estou sozinho ali, estou com a minha ocitocina baixa, como que eu posso fazer para criar novas amizades, para me relacionar mais? Essa reflexão é boa, a comparação não. Muito, muito interessante. E você sabe que o Cris começou falando ali, logo na abertura do programa, eu achei legal, dele falar dessas pessoas que sempre querem voltar no passado, mas naquela época não estavam curtindo, né? Igual conversa de irmão, né? E fala assim, nossa, aquela época, mas menina, eu lembro muito bem que você não era assim, não. Você chorava de soluçar naquela época. Você chorava, você não gostava disso não, né? E a pessoa parece ter uma falsa lembrança positiva do passado. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, porque o nosso personagem já está conectado, já está aí preparado para falar com a gente agora. Então, vamos falar com ele. Olha lá, Paulo Sérgio Fernandes, seja muito bem-vindo. Ele é pastor, líder dos desbravadores para a União Central Brasileira. Muito obrigada, pastor. Tudo bem, pessoal? Tudo certo, tá se arrumando ali, tá ótimo, viu? Fica tranquilo, tá tudo ok com a sua câmera.
ajeitando a câmera, isso Tá aí. tudo certinho aqui. Agora, pastor, conta pra gente. Já tô sabendo que você é um colecionador de mão cheia e que faz muito tempo que você se agarrou a essa paixão aí. Fala pra gente quanto tempo que você coleciona e o que é que você tá colecionando. É porque nos 30 anos de ministério, a maior parte deles eu trabalho com crianças e adolescentes. Então, ali os aventureiros, os desbravadores. E nesta vida de pregar para criança, para desbravadores, eles são muito lúdicos. Então, a gente tem que mostrar as coisas. E aí a gente foi colecionando algumas coisas. Eu tenho alguns hobbies aí, mas entre as coleções, a que eu gosto mais é a de moedas, numismática. Olha Muito aí, hein, legal. pastor? Eu fico imaginando, inclusive quando eu estou falando com o pastor, roda umas imagens aí para a gente ver essa coleção do pastor, o pessoal de casa já ir vendo o capricho que o pastor coleciona essas moedas. Pastor, mas quando isso começou no coração? Porque tem gente que fala que coleciona desde mais novinho, gosta de juntar e tal, e a gente sabe que moeda... E toda coleção ela tem um investimento de tempo, de pesquisa, tem troca, tem pessoas, né, do meio. Então tem todo um lado social, tem essa coisa gostosa, né, de poder ter a história, contar para os filhos, poder contar para as outras pessoas. Isso surgiu quando, pastor, no coração? Em 1991, eu era pastor numa cidade da fronteira do Brasil com o Paraguai. Eu era pastor no Mato Grosso do Sul, ali em Ponta Porã. E do outro lado da rua era Paraguai, era Pedro Juan Cabaleiro. E eu fui em Campo Grande num curso para desbravadores. E lá eu encontrei o pastor Roberto Holbrook, um americano. E conversando ali no curso, na hora do jantar, sentei na mesa dele. Eu era bem jovem, tinha 22 anos, e ele já de cabelos brancos. E conversando com ele, eu falei que eu era pastor na fronteira com o Paraguai. Aí ele me deu uma nota de $5 e ele falou para mim o seguinte: olha, chegando lá, você compra umas moedas de Guarani, umas moedas lá do Paraguai e manda para mim. Nessa época ele morava aqui em São Paulo. Aí eu fui do outro lado da rua, no meio da semana, comprei umas moedas, fiz um pacotinho, um envelope e mandei para o pastor Holbrook. E depois eu parei e pensei, peraí, eu moro aqui, eu deveria colecionar algumas moedas também. Então, em 91, começou, há 29 anos atrás. Que delícia, né? E é tão gostoso, né? Porque, como o Cris falou, né? É um momento que você tem essas moedas, mas não é só para você, né? Um colecionador, ele sempre gosta de mostrar, de explicar cada uma dessas etapas aí, mas eu já sei que você não coleciona só moedas, né? Pode ter começado com as moedas, mas não parou por aí. Conta aí pra gente, o que mais você coleciona? Como líder de desbravadores, é inevitável. A gente também coleciona aqueles bordados que a gente chama de trunfos. Uns bordados, geralmente são redondos, tem triangular, quadrado também, mas a maior parte são redondos. E o desbravador, o escoteiro da igreja, ele coloca ali na faixa dele. Então, esses bordados chamados trunfos também nós temos em vários lugares do mundo e de muitos eventos aqui do Brasil. Também coleciono rochas, não é minerais, assim, não é pedras preciosas, nem semi-preciosas. O pessoal mas já ia bater pedras... na sua casa. Se fosse preciosa, já ia bater aí. Olha aí, são pedras de lugares emblemáticos. Então, por exemplo, eu fui lá na Casa Branca, nos Estados Unidos, a sede do governo americano. Eu trouxe uma pedrinha. Cataratas do Niagara Falls, traz uma pedrinha. Vai lá na África do Sul, lá na Mountain Table, traz uma pedrinha. No túmulo de Jesus, cata lá uma pedrinha em frente. Então também eu coleciono essas rochas e minerais de lugares bem emblemáticos para o desbravador. Agora, pastor, é o seguinte, olha, para quem olha essas pedras, fala assim, ó, Tem rapaz, nada, não tem né? nada. E o legal disso, o legal que até a gente vai colocar já esse assunto, um exemplo, quando eu vou uma vez eu raspei a minha cabeça com 11 anos, um monte de cicatriz. Para as pessoas que olharam, é só um corte, mas para mim tem uma história. E, na verdade, quando o senhor olha essas pedras e tal, porque isso tem que provocar algo, né? Provocar algo Exato. ali de bom. Poxa, eu tive lá, aí passa aquela lembrança, aquele filme do lugar e tal. Eu acho que a coleção, quando tem esse propósito, o pastor falou, olha, ela não tem um valor comercial, digamos assim.
tem um valor emocional. Eu acho que aí faz sentido essa questão da coleção. Eu não sei se... Pastor, o senhor tem filhos? Como é que já tá neto? Como é que funciona? Pois é, eu casei bem jovem e tivemos filhos bem jovens. Então, os filhos já estão casados. Eu tenho um filho de 28 anos, é engenheiro, trabalha aí na região leste de São Paulo. E tenho um com 27 anos, eles são bem próximos. Com 27 anos, ele é médico, trabalha em São Bernardo do Campo. Mas eles cresceram vendo a gente colecionar essas coisas, assim. Bom, tem coleção de Bíblias, enfim, são várias coisas, Carrinhos né? pequenos. Carrinhos pequenos. Pastor, vou dizer uma coisa, hein? Uma hora eu quero ir na sua casa visitar, tá? A Carol também, a turma toda aí, viu? Vamos fazer uma... Pedras preciosas nós queremos, pedras preciosas. Nós queremos comidas preciosas, viu, pastor? Comidas preciosas. Nós colecionamos sabores, isso. né? Na memória. Eu só consigo ver uma coleção quando eu não enxergo o meu pé, que a minha barriga tá aqui, ó. Brincadeira, pastor, brincadeira. Vai ser um prazer Cris, lhe abraçar. Você estava falando aí, por exemplo, das pedras. Quando eu vou por aí, eles pedem para eu levar. Às vezes eu levo uma, outro dia eu levo outra. Quando eu levo as rochas, as pedrinhas, por exemplo, assim, eu explico isso. Eu falo, olha, ela não tem nenhum valor intrínseco, não é pedra preciosa. Mas quando a gente mostra para a criança uma pedrinha que foi catada lá no Mar Morto, e ela é uma pedra de sal, então vem todo um filme na cabeça da gente e a gente pode explicar para a criança inclusive a história de Ló e a sua esposa. Enfim, eu uso as coleções como ferramenta de trabalho. Eu tenho uma moeda do ano 44 da nossa era, do rei Agripa. Eu tenho dracma grega, então vai falar da parábola da dracma perdida, eu levo a dracma comigo. Então, faz toda uma diferença no meu trabalho, no fogo do conselho, no sermão, nas lives e assim por diante. E, quando quiserem virem, podem vir. Tá, olha, não fala assim com o Cris não, que ele aceita o convite, hein? Tô brincando. Pastor, muito obrigada, viu? Obrigada por nos receber, abrir a casa aí, abrir a coleção pra gente ver um pouquinho de como é, né? Como é esse hobby que é tão gostoso que agora faz parte do seu trabalho. Muito boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente. Foi um prazer. Tchau, tchau. Opa, que delícia. E você, o que você tem aí? Alguma coisa que você lembre? Manda pra gente suas lembranças, conta as histórias aí que nós queremos ouvir, viu? 12-98315-0249. Vamos pro intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta. E aí, como é que tá o coraçãozinho, hein? Você que tá adolescente junto com a mãe, agora estão dando risada, falando do que era bafo, colecionar tazo. Já ela vai te explicar. Agora, se tem uma coisa legal, que às vezes você vai visitar a sua mãe, você está em casa, que tem lembranças. Olha, pode ter Instagram, pode ter Facebook, rede social e tal, mas o porta-retratos, ele tem histórias especiais. E é claro que a gente tem aquela, sabe quando coloca a mão, ela coloca criatividade, ela coloca resumo financeiro, sabe? E ainda te dá oportunidade de negócio na sua casa. Estamos falando dela, Karina do Canto. Boa tarde, Karina. Que apresentação, hein, Cris? Pois Obrigada. você é fantástica, Karina. Olha, com toda a humildade, você vem aqui e traz algo barato, bonito e fácil de fazer. Essa é a ideia, né? A gente poder se inspirar um pouco com as coisinhas que às vezes podemos ter em casa. E como a pauta de hoje é TBT, aí a gente tinha pensado assim, fazer outra coisa e tal, mas eu falei, gente, TBT mesmo são os momentos que a gente viveu, já seja na adolescência, de um lugar, uma saudade, né? E hoje em dia, em épocas de pandemia, talvez a gente não vê nem os próprios familiares, muitas vezes, né? Não pode viajar se estiver numa cidade distante, que nem a gente já sabe. Então, hoje me inspirei nisso. Falei, gente, ia fazer um porta-retrato, mas quem, de repente, tem um pedaço de madeira em casa, já pode fazer essas plaquinhas. Você pode colocar no dormitório, você pode colocar, sei lá, em qualquer canto, né, Cris? Trouxe várias plaquinhas aqui. Vou mostrar essa aqui, essa é minha pequenininha, a Camila. Hoje em dia ela tem 10 anos, aí ela tinha 5, né? Foi da minha, do tio. E é uma época, assim, bem gostosa, né? Quando os priminhos se juntavam, todos por um evento familiar. Depois trouxe ali as meninas em Curitiba, né? Uma viagem que a gente fez por um casamento também. E essa aqui, essa foto, Cris, é de 2002. Essa é minha galera lá de Montevideo, acho que vai dar pouco para ver, né?
mas são meus grandes amigos, assim, vários deles estão aí. Hoje em dia temos um grupo de WhatsApp, né? Ainda bem que existe essas coisas, porque já faz alguns anos que não volto na minha cidade. Tem meu tio também, que está bem longe. E trouxe até uma foto da minha cidade natal, de Montevideo. Esse é meu TBT de hoje, essa é a Praça Independência, onde tem vários dos monumentos mais conhecidos, né, legais ali, de Montevideo também. Então, hoje estou bem saudosa. Não, eu vi que até né? na voz, você vê quando a gente vê uma imagem, Sério? você falou das suas meninas na idade ali, você falou a questão toda dos amigos, e agora vem um lugar, carrega uma emoção. Porque vem muita coisa, né? Muitas lembranças boas, pelo menos é o que eu tento, né? Tem de tudo, né, Cris? Tem familiares que já não estão, mas também as lembranças, os lugares, os cheiros, né? Essa saudade, acho que a gente tem que aprender a lidar com a coisa boa, né? Do negócio. Então, por isso eu pensei, gente, que melhor que você fazer uma plaquinha onde possa colocar suas fotos de uma viagem, de uma pessoa querida, ou dar de presente, ou fazer também, como a gente falou, para poder vender, né? Uma coisa barata, fácil de fazer. E então vamos mãos à obra, né? Porque senão a gente conversa. Ó, gente, os materiais vão aparecer ali para vocês, certo? Mas eu vou falar então. Vou precisar de uma plaquinha. Essa que eu trouxe aqui, ela tem 14 por 18. Acho que é 14 por 18, 14 por 22, não me lembro bem. Mas eu usei uma plaquinha de pinos, então sempre aqui no programa eu tenho preparado essa madeira, porque o pinos é uma madeira que depois fica bem amarelenta, assim, sabe? Fica feinha. Então, por isso eu tento sempre tingir para preparar essa madeira. Eu trouxe uma tinta marrom, tá? Tinta PVA, uma esponjinha de cozinha que eu uso bastante, até jogo no chão, olha só, ao vivo. Não é qualquer um, né, que faz Sim, isso, Cris? Só eu vou te dizer. A Karina consegue fazer malabarismo ainda com a esposa. Ai, meu pai, outro já, naipe, tantas gente, outro coisas negócio. acontecem no programa Olha, ao quem é vivo, mãe, né? já tem o diploma para fazer isso aí, né? Os pés viram mãos, Tudo, né? tudo. Todo aquele esquema. Ó, gente, primeiro, o que a gente vai fazer com a madeira? Vamos preparar com verniz. Tá? É o verniz acrílico, a base de água, que você pode encontrar em papelarias, pode encontrar principalmente em lojinhas onde faz artesanato, você encontra um vidrinho baratinho e tal. Passa uma mão, 2 demãos, e depois que secou bem, você vai lixar, tá? Aí eu, com minha esponjinha, vou lá passar tudo em volta. A esponja está levemente umedecida, tá? Lembrem disso. É uma técnica que você pode usar em várias coisas, eu uso bastante. E fica lindo. Fica bacana, porque... e dura mais, Cris, porque senão depois fica meio, como eu te falei, meio amarelo, assim. Aí perde a cor da tua tinta que você escolheu, então... E lembrando, né, gente, tem que passar o verniz, senão depois ela vai absorver Isso, porque eu preciso tinta. isolar, né, essa tinta. Tá bom? O Cris tá manjando aqui, Tô né? manjando. Olha, É gente. que eu também tenho um jargão aqui que eu falo que é o verniz da sociedade, que por isso que a minha diretora tá dando risada de mim, Ela falou, já veio com você com o seu verniz, mas agora no lugar certo. Olha. Eu falo que a gente tem que quebrar o verniz da sociedade, mas esse aqui não tem que quebrar, não. Essa minha diretora, você vê? É terrível essa é a Patrícia, Riminha, né, mas essa é a gente? família é assim. A família é assim, É tem de lembrança. tudo. Daqui a pouco a gente vai lembrar. Lembra aquela vez que a gente estava dando risada com a Karina? Lembra aquela vez que a gente estava lá? E a Patrícia conheço há tempo já, hein? Conhece? Quanto tempo já de história essa carioca já? Cara, essa carioca, quanto tempo já deve ter aqui? Uns 10 anos ou mais? 13 anos? 13 anos. Olha, eu tenho 15 aqui de casa. Então, Claro que tamo vocês aí, começaram com 5 anos, aqui elas têm todas sim, na base de 20 e poucos anos. Exatamente. Maquiava eu, ela. Nossa, terrível. Gente, voltando ao artesanato, né? Porque esse TBT hoje está terrível. Vamos, depois que a gente passou a tinta marrom, vou passar aqui o verniz de novo. Por que vai passar verniz agora, se nem terminou a plaquinha? Porque eu preciso proteger esse marrom, já que depois eu vou passar uma outra tinta e vou gastar um pouquinho com um paninho umedecido. Então, para dar essa cara de envelhecido, né, já que estamos falando de coisa velha, vamos envelhecer essa nossa madeira. Tá bom?
passa o verniz, seca. E eu tenho meu secador por aqui, deixa eu ver se ele tá certinho. Tá. Rapidão, tá? Até agora você tem tudo em casa, gente. Essa questão dos pinos é fácil de achar, tinta você já comprou das outras aqui, porque essa tinta dá para deixar guardada, porque você vai usar em vários você tampa artesanatos. bem, que pode usar bastante, aí sempre para preparar a sua madeira, para ficar tingidinha. Aqui eu trouxe um stencil. Não todo mundo, às vezes, tem um stencil e tal, mas a gente até já ensinou no programa, Cris, para você poder fabricar seu stencil com uma cartolina, um retalhinho. Esse aqui, eu lembro que quando eu era criança, se você colocava o raio-x, né? Gente, no raio-x. cloro, na solução de cloro e tal, ele apaga, né, o seu raio-x e fica só a plaquinha azul. Então, a gente usava para brincar, nem sabia que um dia o stencil seria feito disso. Mas aqui, o que eu vou fazer? Vou usar aqui o meio do meu stencil. Aí você vai pensar, vai faltar esses dois retalhos. Mas como essa figura se repete, eu consigo, questão só de medir, colocar de novo, isso. Aí você usa mais ou menos o meinho para poder usar de ambos os lados. Ó, tampou aí. Bom, vou pegar um rolinho pequeno. Aqui eu peguei uma bandejinha hoje bem econômica mesmo, né? E agora é um cinza. E agora eu vou usar um cinza, mas assim, pensa, eu vou, sei lá, já tenho a foto que eu quero usar, o cinza, o beijinho, o branco, tá? São cores que você pode combinar com qualquer coisa. Agora eu quero usar uma foto que tem bastante verde, eu quero usar uma foto que tem bastante rosa, então. Você pode ter essa dica, vou combinar com alguma coisa para que o quadrinho, né, fique bonito. Aí você vai ubicar aqui o seu stencil e vai passar o rolinho. Dá uma secadinha, tá? Lá em casa eu vou arriscar, porque senão nosso tempo voa. Então, tá vendo? Eu coloquei novamente no desenho, para que eu consiga encaixar aqui. Fazer o acabamento, né? E aí ele continua. E eu continuo tanto que essa madeira tiver de comprimento, né? Então, não importa se você tem um stencil pequeno, você pode fazer do mesmo jeito. Pegar um pouquinho mais de tinta. Não posso encher muito de tinta. Senão ele escorre, o rolinho, né? Porque senão ele baza, sabe? Vai para baixo, aí fica feio. Vou secar rapidinho. E aí, Cris, a gente vai dar com uma lavadinha, assim, com esse mesmo tom de cinza. Aproveitando essa tinta que eu já tenho aqui, eu vou molhar um pouquinho. Vou pegar uma trincha, que chama, né? Isso, eu falo trincha ou pincel. Um pincelzinho, eu conheço como trincha. Em alguns estados tem a trincha maior, que é aquela de calhar, né? Passa cal. Sim, Mas cal. Isso, cal, calhar. Essa também é da infância, né? É da infância. Oh. Tem até uns continhos antigos, eu vou caiar minha casa. Olha só, essa eu não sabia. Sou velho. Sou velho? Não, você não é velho. Ó, o que eu faço então? Eu umedeci essa tinta e a trincha também, tá? Então, o que eu faço? Se você vê a diferença, tá vendo como ele fica meio apagadinho? Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. Se você quer ele mais levinho, assim, mais claro, também pode, tá? Eu passei a mão não era para pôr tanta tinta. Mas tudo tem solução, né? Um pouquinho mais de água, pronto. Um pouquinho mais de água, isso. Por isso é importante a gente secar a tinta, antes de passar uma segunda de mão, né? Seco. Lembrando aqui, Karina, que a gente está fazendo um processo atrás do outro. Lá o pessoal faz seca,
Que aí você vai conseguir um contraste maior, né? Lógico que aqui a gente faz rapidinho, por mais que eu trago o mais preparado possível, mas lógico, é uma coisa para você curtir em casa, fazer devagar. Eu uso muito mesmo assim o secador, porque acelera bastante, né? E você pode ir fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Cris, eu umedeci uma toalhinha, sabe? Um retalhinho, um paninho limpinho assim, para poder tirar um pouquinho mais dessa minha tinta. Então, o que eu vou fazer? Eu quero gastar. Lembra que a gente primeiro tingiu ela de marrom, né? Mais escuro. Então, o que eu posso fazer? Eu posso gastar aqui, porque essa tinta ainda não está 100% seca. O que eu não posso fazer, tipo, eu estou trabalhando à noite, né? Fazendo meu artesanato e tal. Vou terminar amanhã. Aí já à noite secou por completo, né? Esse efeito aí já da não vou borda já não conseguir. dá. Tem que fazer, se você quiser fazer esse gastadinho aqui, você tem que fazer Na hora. depois que ele secou, mas já você vê que não está 100% seco, tá? Bom, aí então você já tem a base da sua madeira, ok? Você vai passar então o verniz para proteger a peça e depois você vai colocar sua foto. Eu vou pôr essa minha foto aqui de Montevideo e eu trouxe sisal, tá? Você vai colar com cola quente, com um adesivo que você tiver, sei lá. Eu vou prender agora com fita, porque não vou ter esse tempo de segurar e colar e tal, tá bom? Mas vocês vão fazer direitinho ali em casa. Agora, uma boa, você pode colocar a fitinha, tá? Cola quente, fita para segurar, para que ele cole melhor. E depois você tira a fita, porque senão o acabamento, se você quiser para vender, por exemplo, né? Vai fazer para vender, não vai colocar fita, né, Cris? Claro. E esse suportezinho que você fez atrás aqui, Karina? Oi? Esse suportezinho. Não, esse já é próprio, eu já comprei assim. Da junção da madeira, né? Isso, para que ele fique, né? Esse já foi feito assim. Aí eu vou dar tantas voltas quanto eu quiser. Vou cortar, vou deixar ele bem tenso aqui, tá? E, novamente, com cola quente, o que você tiver ali em casa, tá, gente? Você vai colar. Lembrando, tô colando com fita só, porque senão no programa não vai rolar. Aqui, eu coloco isso aqui e você, do outro lado, pode pôr, novamente, o sisalzinho. Pode pôr uma plaquinha, por exemplo, amo muito. Olha que bacana, vou deixar assim. Tá? Pode colocar um coração, pode colocar uma resina ou nada, tá, Cris? Uma fitinha, o que você quiser. A ideia é poder simplificar, é um trabalho bonito, fácil, econômico, rápido, o que mais? Tudo de Deu bom. tempo. E outra, sem falar que você viu aqui que durante a apresentação ela mostrou as fotos e já emocionou. Começou com o pé direito, porque a ideia é o quê? Você escolhe uma foto que vai fazer bem na sua sala, uma foto que você vai poder contar uma história para o seu filho. Essa é a ideia. Karina, como sempre, é um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Lembrando que o povo pode procurar também nas suas redes sociais para Também. pedir uma dica e tal. Como é que o pessoal te acha? Vocês podem me achar no @armarinho da arte, né, que é o quadro, o programa, e também no @caridocanto, todo junto. Ali eu sempre posto o dia a dia, os detrás de câmeras, enfim. Os Tá bom? bastidores. Isso mesmo. Espero vocês ali. Muito Valeu, bem. Cris. Obrigado, viu, Karina? Eu me comportei hoje, viu, diretora? Viu, deixei ela falar e tal. No início eu sei que eu abusei um pouquinho, vai dar tudo certo. Vamos voltar, viu, Karina, viu? Quer dizer, fala, Cris, quando você junta com a Karina, vocês tomam conta puxar tua e tal. orelha, Hoje eu fiquei mais diretora. quietinho, mais contido. Me emocionei no início, deu tudo certo, me comportei. Deu tudo certo, Deu. é, Eu conversei um pouquinho da vida pessoal, porque eu tenho que falar. Tem que Aí depois falar. eu fiquei mais quietinho. Foi legal, Foi bacana, legal. porque eu mesma não... Às vezes, às vezes eu faço os combinados e quando vê, eu já quebrei tudo, mas dá tudo certo no final. Olha só, tá mandando pra gente ou não tá? O que é que você tá fazendo aí? Manda pra gente a sua participação, viu? Mas agora eu quero que você se sinta mais nostálgico ainda, porque nós vamos para uma viagem ao passado junto com o nosso repórter Lucas Nascimento. Olha o material que ele preparou para esta tarde pra gente, viu? Roda o VT. Imagina que sonho, um lugar para poder reviver tudo aquilo que você tanto gostava quando era mais novo. Os jogos, as máquinas, os desenhos, brinquedos. E se eu disser que ele existe?
É, meu amigo, eu fiquei sabendo desse lugar e corri pra cá tentar entender que universo fantástico é esse, que lá fora continua sendo 2020, mas aqui dentro é 1900 e faz tempo. E até é difícil definir o que vem a ser esse lugar, se é um clube, se é um fliperama. Na verdade, é um lugar que nos convida a relembrar bons momentos lá do passado. E o mais legal é que essa ideia surgiu de alguém que também curtia e muito tudo isso. E até que em 2017 resolveu dividir isso com quem quisesse chegar. Em 89 comprei a minha primeira máquina e depois eu descobri que existiam mais pessoas que também gostavam e tinham máquina. E essas pessoas montaram em 99 o primeiro clube de máquinas de pinball do Brasil. E aí chegou uma hora que eu achei legal sair do hobby e partir para o negócio. Então a gente abriu uma casa mesmo, só que a gente reuniu as coisas legais da década de 80, que é máquina de pinball, arcade, lanchonete, hambúrguer, tudo que fazia parte da nossa realidade naquela época. Mas agora, por motivos de segurança, por conta da pandemia, o local está fechado, mas aqui funciona como um encontro de gerações. O que acontece? Os adultos que curtiam pra caramba, curtiam e curtem tudo isso daqui, acabam trazendo seus filhos para ver um pouquinho como é que funcionava a realidade naquela época, até fazer uma comparação com a realidade deles. E netos pequenos também estão curtindo tudo isso daqui? E é justamente pro cara ter, digamos, o que mostrar pro filho, né? Porque às vezes o filho não tem a mínima ideia. Não tem a mínima ideia. E aí é legal porque eu falo pro pai, falei, meu, isso que você tá fazendo pro seu filho vai ter a tua idade, ele vai lembrar disso, velho. Claro que para os mais novos é super diferente, porque se liga, aqui não vai acabar a bateria e nem vai parar de funcionar por conta de sinal. É uma época que confesso não ter experimentado, mas saudades do que eu não vivi. E aí a intenção é a gente vender, não vender o jogo para o cara, vender a experiência pro cara. O cara entra aqui, tem gente que se sente que, sabe, que tá no passado, que voltou no tempo. E isso é legal, entendeu? E aqui tem de tudo mesmo, são peças de colecionadores, a decoração é toda inspirada em filmes, séries, desenhos. E quanto às máquinas, são mais de 30 delas. É um mix de sentimentos, pura nostalgia. A gente tenta fazer a coisa justamente para prender o cara aqui. E o cara, às vezes, ele perde a noção do tempo, não sabe nem quanto tempo está aqui, entendeu? Isso que é legal, porque aí o cara simplesmente ele mergulha na experiência mesmo, entendeu? E aí, o cara volta, lembra que era office boy, que já foi office boy, que matava aula para jogar isso aí, todo mundo tem uma história, né? Mas durante a visita o Kobe me contou que tudo isso vai além do seu trabalho e eu já suspeitava disso mesmo. A gente fica aqui, a gente fica recepcionando o pessoal, a gente conversa muito com todo mundo e isso é gratificante, pô, isso é muito legal, sabe? A gente acaba curtindo junto com a pessoa. Galera, vou fazer o seguinte, ó, como eu já não faço a mínima do ano que eu estou, tô achando isso incrível, vou fazer o seguinte, vocês aí do estúdio continuem falando um pouquinho mais sobre o tema de hoje, que eu daqui vou jogando mais um pouquinho, porque, ó, tô mandando bem pra caramba, viu? Até mais, fui! Perdeu. Perdeu, eu conheço aí. É o You Win. You Win, Você outra é Game venceu. Over. É Game Over. Over. Você foi bem, mandou super bem, viu, Lucas? Parabéns, a produção tá me ajudando aqui, que eu já me deu um branco aqui. Mas dá certo, é isso mesmo, né? Esse processo de relembrar. E quando você tá nesses ambientes, parece que é uma imersão no passado, né? Não é só você sentar com os amigos e, não, vamos lembrar o que aconteceu. Não, você tá no lugar dele. O conceito, né? É o conceito. Eu tava contando que recente eu fui numa exposição de um programa de TV que eu assistia muito na TV Cultura, amava. E aí, todos os adultos eufóricos, tirando foto, empurrando a criançada, falando, sai daqui que você não é dessa época. Porque agora esse momento é de imersão. É gostoso também, né? É verdade. Saudável. E às vezes as pessoas pensam muito em querer voltar e achar que vai ser a mesma coisa, mas não vai, né? Porque a saudade não é do peão, da bolinha de gude. A saudade é do contexto, do momento, dos amigos, brincando na rua, na casa da avó. Então, aquela coisa, quando acabava a energia, todo mundo para a rua brincar, né? Então, não é só a brincadeira em si,
ou fliperama, né? É toda uma história que a gente tem gravado na memória, né? E tem essa questão também de como eu vivo no presente ali, porque uma criança, ela tem noção do que ela está vivendo completamente diferente do adulto, né? A percepção, noção de tempo e espaço mesmo, para a criança, 1 ano é uma eternidade, para um adulto já é um curto prazo, dependendo do que for fazer ou do que tiver que ser, né? Então, todo esse contexto da infância, de como eu via aquela situação, de como eu vivia tudo aquilo, é que faz com que a memória seja tão boa, né? Então, não adianta a gente querer, mas eu acho que viver naquele saudade ambiente de de voltar, novo, né? Aquela lembrança é aquela lembrança, você não vive tem mais. O que fazer. Meu pai colocava na minha mão assim uma vassoura, falava assim, ó, varre o quintal. Eu chorava, eu varria chorando, não acredito que eu vou varrer esse quintal inteiro. Esse quintal não acaba nunca. Hoje, que eu tenho aqui 1,80 m, naquela casa eu dou 3 passos, acabou o quintal. Fiquei pensando, por que eu chorava tanto? Esse quintal é muito pequeno. Quer dizer, né? Aquilo que você viveu no passado, meu filho, mas não é nunca igual ao que você está vivendo agora. Mas é bom relembrar e a gente vai continuar relembrando aqui. Daqui a pouquinho vamos ver a sua interação, viu? Bora pro intervalo? Vai lá, respira fundo, continua recebendo as fotinhos aí no grupo da família e daqui a pouquinho a gente volta para comentar juntos aí esses momentos que você viveu. Até mais. De volta aqui com Entre Família. Hoje é dia de TBT, tá todo mundo nostálgico, né? Já tá ligando lá, tá conversando lá no grupo da família. Fulano, você lembra lá daquela época lá? Delícia! Mas nós vamos ver um TBT que é na prática, viu? Que não tem nada de celular aqui, não. A gente gosta de imagem, vamos comentar cada uma dessas imagens que vão aparecer aqui, que na verdade nem... Não sei de nada. Eu não sei também. Ainda bem que você que tá nessa ponta aí. Qualquer coisa podia sair, né? Você fica com essa câmera que que me deu um negócio ruim, eu vou sair que eu tô meio nostálgica. Vamos aqui, a nossa dinâmica de hoje foi preparada aqui, eu acho que, vamos ver se eu consigo girar aqui com toda tranquilidade. Deus! Olha aí. Eu conheço essa pessoa, eu já sei que foto é essa. E eu vou saindo aqui, produção, aí depois eu volto aqui. Esse início aqui, esse aqui foi uma das grandes realizações da minha vida, que foi o diploma, foi muito difícil. Formação. Eu fui fazer a faculdade, posso ir girando todas ou não? Vai ter que ser uma por uma. Essa aqui é a Jéssica Guidolin, hoje ela é jornalista, ela cuida da comunicação da Igreja Adventista lá na região de Curitiba. Aqui, vou virar aqui do ladinho, a produção não tá falando nada, eu vou só girando, hein? Vou só girando. Essa aqui é a Pamela Meireles, já fez parte do nosso... Não sabia. Você não sabia? Rapaz, eu sabia da Kathleen, mas da Pamela não. A Kathleen, que é diretora hoje do Bíblia Fácil. Que mais? Ela é diretora de outros Feliz Sábado, programas. Bíblia Fácil e outros. Sei que são 4. Tá lá, arrasando lá a boca do balão lá. Outro dia ela viu a foto da Isabela, minha filha, que tá maior do que ela, e quando eu fui fazer a faculdade, ela era um bebê. Ela falou, me deu um problema aqui no meu coração. Foi ruim. E aqui deve ser a minha cara toda. Aê! Cheguei, olha lá. Tava assim que não tinha dente para mostrar mais. Não tinha dente, foi muito gostoso. Essa realização muito importante. Vamos mostrar o look. Look bacana, esse aqui, comentando look por look, produção. Look por look. Kathleen sempre básica, aqui, arrasando cabelãozão. A Kathleen acho que já teve uns 200 cabelos diferentes. Ela tem vários cabelos. Muito legal. Muito legal. Gostoso demais lembrar. E era uma época muito gostosa. Por mais que eu já era a tia, né? Eu era a tia da galera. Mas ainda assim a gente curtiu bastante, riu muito, foi bacana. Bora lá. Vai o Cris, gira lá, Cris. Desse lado aqui? De cá. Aqui? Aqui que eu vou girar? Eu tô achando que é em cima. É em cima ou embaixo? Em cima aqui? Vai lá. Então vamos embora, vamos lá. E você falou que o povo ia avacalhou. Já sei quem é esse cabelinho aqui. Já sabe, esse cabelinho aí, ó. Fabiano Medeiros. Hoje foi presidente da Câmara da cidade, lá, vereador e tal, mas antes era o Binho. Mais pequenininho. Só o Binho, o Binho, a gente me falava assim, era Binho peito torto. Vai ser pai. Vai ser pai agora, uma menina. Peito de pombo, peito de pombo porque eu tinha asma. Aí tinha só um bicão aqui nesse osso aqui. Aí, aqueles bicos de... Ele cantava primeiro tenor. Quando a gente saía para viajar, o irmão dele, o Juliano, que era o mais velho, que dirigia, aí ele corria, ficava com crise de asma.
Fica- Aí ele apanhava. Olha a cara. Ó, Olha a cara desse Ó, aqui. quem- Olha esse cabelo aqui. quem que é? Sou eu. Olha aí, rapaz. usava uma tigela, né, O pra poder William- cortar o Você viu cabelo que meu naquela filho época. tem o mesmo cabelo, né? É. É fileira de piolho aqui, né? Porque Tem uma fileirinha, eu vi que tá meio caindo tinha pra piolho, orelha. mas era organizado. O importante é isso E aí. eu acho muito legal essas camisas que você põe pra fora agora. É que era da época. Era, da outra. Um usava. exemplo. É. Terno frouxo. Isso. Hoje você tem um terno aqui, ó. Tudo Slingo, apertadinho. Então. é. Antes era chique, o terno é frouxo aqui, ó. Quanto mais Bater largo- quase no joelho e tal. E a camisa meio pra Vinha por fora, fora, e tal. vinha por fora ali, E, como a gente pode e a gente ver. gostava, cantava em quarteto. É. Sabe qual é o carro que a gente usava na época aqui? Belina. Você já andou de Belina? Boa. Essa Belina do tio Cláudio, que era o pai, esse aqui são 2 irmãos, tá? E esse aqui é o William, 2 irmãos que até hoje a gente se fala. A Belina não fechava no meu lado, então eu tinha que segurar a porta, senão eles me perdiam na curva dessa Belina. Então tinha que ter Até fé. hoje ele tem um tique no braço aqui, um... Não é, porque assim, ó, toda vez que eu pego um carro ainda eu pego forte, porque é o seguinte, a gente cantava em quarteto no interior, e eu segurava a porta, porque senão assim, tem que ter fé, segurar. Tem que ter fé pra não quebrar tudo. Mas quero mandar um abraço então pro Juliano, um abraço pro Binho, um abraço pro William também. O William é um grande alfaiate, costureiro até hoje, costura legal. bem e tal, manda ver. Que legal. Um beijo, um abraço para as minhas amigas jornalistas, a Vivi, a Tati Virmes. Engraçado que quando a minha filha era pequenininha, ela fazia alfajor na casa dela para também ajudar aí para pagar a faculdade, né? Aí minha filha falava assim, nossa, sua casa é tão suja, né? Se você quiser, eu posso limpar aqui a preço de alfajor. Você pode me pagar com chocolate, pronto. tá? Cê já pensou, gente? 2 anos falando que a casa dos outros é suja. Até hoje eu não sei o que fazer com essa menina que tem 13. ela rodeava, né? Porque, nossa, a casa tá tão suja, Não né? eu acho que é o seguinte, Eu um posso limpar. um ambiente como esse não cai bem. Não, vou Agora, limpar um com alfajor, com chocolate. certeza. Ah, que gostoso, né? Quando você tá vendo aqui, a gente lembrando, como é que você se sente? Daqui a pouco acho que a produção vai pôr alguma foto sua aqui embaixo. Acho que não fui notificada sobre isso, né? Nós também não. Mas o seu jurídico vai ser com certeza, porque essa foto nós temos aqui é comprometedora. Brincadeira. Né? Desconfiei quando eu estava assinando ali o Aham. termo de imagem, né? Linhas pequenas, a gente sempre tem que olhar. Sim, é verdade. É importante, né? A gente relembrar, é gostoso. E você sabe que hoje a gente perdeu essa coisa de ter essas fotos. Eu não tenho, pelo menos eu, não tenho costume de imprimir as fotos e deixar assim em portas-retratos e tal, como a gente estava aprendendo aqui a Karina fazer Eu não tenho fotos impressas em casa. Eu tenho. Tem? Mas é interessante, né, que quando a gente está vendo, a gente vê os comentários, esses são sempre bons. Não importa que naquele Ninguém momento eu caí, lembra. quebrei o sapato, né, quebrei o salto, ou aconteceu alguma coisa ruim, Uma briga. constrangedora, a gente sempre vai recordar aquilo que é bom. Por que Né? A gente isso? tende a lembrar. Aí volta naquela questão do nosso mecanismo de defesa ali, né? Nosso organismo é perfeito, então ele vai sempre trazer aquilo que traz prazer, né? Para ativar aí os neurotransmissores que a gente se sinta bem. Por isso que a comparação, quando tem essa questão da comparação, é tão injusta. Porque o presente eu estou vivendo. E tem aquela questão, né? Nossa, no passado eu não aproveitei tanto, mas você se lembra como se fosse uma coisa assim muito boa. E hoje não é, né? Nossa, hoje não é tão bom, né? Hoje eu estou apertado, tem uns boletos ali para pagar. Pandemia aqui não me deixa sair de casa. Tem umas coisinhas acontecendo ali que está fora do eixo. Então, essa comparação é injusta por isso. Por conta da gente sempre pegar aquilo que foi muito bom, né? E deixar as coisinhas ruins ali meio de lado. Cuidado, hein? Cuidado, tem gente que esquece do passado, daqui a pouco tá indo lá descavar as coisas ali. Deixa que tá enterrado, deixa lá, hein? Eu gosto de esquecer boleto. Eu fico de olho em você, assim. Boleto eu gosto de esquecer. Eita, Olha Lelê! Ai, que delícia! Olha só. Tomara que a Isabela não esteja assistindo esse programa, porque com adolescentes vocês têm que pedir, tá, gente? Tem que fazer um direito de imagem, tem que mandar um dinheiro, tem que pedir uma assinatura. Olha isso! Olha isso! As minhas filhas, coisas mais lindas do mundo! Vai emocionar. Agora ajudou da mãe. Apertou agora. Agora você tá querendo sair de casa. Tá com graça. Não vou brigar aqui com a foto, não. Não, tá tudo certo. Não, eu amo você, filha. Você. Que linda. Olha só, aqui é a Esther. A Esther aqui, eu acho que ela tinha, assim, uns 4 dias, assim, em casa.
uns 4 dias em Mas casa. grande ela, hein? 4 Ela dias, nasceu, mas já... ela era enorme. Enorme. Ela era enorme. Então, aí a Isabela me ajudava ali, aí falou assim, vamos tirar umas fotos e tal, porque tava aquele clima meio pesado da primeira semana do bebê em casa. Então, é para quem tem o segundo filho, sabe o que eu tô falando. Então, tem aquela semana meio pesada, assim, porque a mãe só fica pelo bebê, Aí eu envolvi a Isabela, vamos tirar umas fotos, ela ficou toda feliz, se arrumou, falou, vou pôr essa roupa, vou arrumar meu cabelo. Mas se ela ver que nós colocamos ela em exposição no Brasil, acho que não vai dar muito certo, porque adolescentes não são fáceis. Delícia, delícia demais. E agora? E agora eu quero saber o você. seguinte, porque eu nem imagino. Medo, dá Não, medo. dá medo, eu fico pensando nessa parada Dá aqui. medo. Não consegui nem Ainda entender. bem que você já começou uma coisa que você não lembra. Esse delícia. aqui é o meu nenê, rapaz. Você entendeu agora a vingança do cabelo? É a vingança. Entendeu? Tá aqui. É a vingança. Pronto. Davi aqui. Ah. No cantinho a minha esposa, a minha princesa Silvia. Gostoso. Olha, eu sempre tive uma questão muito forte com meu pai. E eu dizia assim, o que canal é esse? Né? O respeito que eu tenho pelo meu pai e tal. Mas quando você se torna pai, é indescritível a visão que você tem da vida, do ser humano, o acréscimo. Um exemplo, eu acho que todo o pai, se você assimila com Deus algumas coisas, nessa foto eu vejo, porque a mulher ela tem um acréscimo na tua vida. E a gente tem hoje uma injustiça com as mulheres, tornam mães, o pessoal olha muito essa questão toda do corpo e tal. Mas se você for um homem centrado, um homem de verdade, você vai ver o nível que sobe a tua mulher. O respeito que eu tenho por essa mulher aqui, ó, é muito grande, porque esse fator que você vê, como Deus age com a natureza da mulher, o filho, você fica muito... Olha, vou dizer uma coisa, eu já chorava antes por propaganda de margarina. Ele é mole. Agora tem negócio, já está engolindo, porque eu acho que a paternidade, como o pessoal fala, é um beijo de Deus. Então essas fotos aqui com o Davi, eu gosto agora, tem uma rede social que ela te mostra alguns aniversários de foto. Vem trazendo, é verdade. E tal, lembrança e tal da rede social. Tantos anos disso aqui. Gente, como é gostoso. Ai, que delícia. Eu viciei nisso, que eu vou na rede social, eu nem uso mais essa que mostra as lembranças, não uso mais, mas eu vou lá só para ver as lembranças, para ver o tamanho do Davi, como ele é gordinho, vai crescendo. Então para mim isso aqui é o auge da vida. Ele não mudou muito disso aí, Ele agora cortei cortei o cabelinho dele, né, um pouquinho mais curtinho e tal, mas... E aí agora o seguinte, para você ver a importância que você tem do passado, né? Claro que o passado não é direção, mas a referência que ele te dá, eu acho que é até para te tomar novos rumos. Então, olha, espetacular essa dinâmica. Parabéns para o pessoal do programa. Gostei demais. A qualidade com que eles fizeram aqui. E eu gostava... Como é que tem que virar? Aqui tem mais um. Assim? Tem toda uma lógica. Tá. Bonitinho. A produção aqui, senão a produção vai ficar meio Um abraço para os meninos lá, o Fabiano, um abraço Binho, para viu? todo mundo da produção. Abraço lá também para o pessoal de Camaquã, minha cidade natal, aquele abraço. Convidar o Binho, o vereador. Ô, vereador, convida para almoçar aí, vereador. Ô, vereador, faz o seguinte, agora com essa menina nascendo aí, faz uma comilança para a gente poder aí, sem glúten, sem lactose, vereador. O pai de família lá, gente, noite sem dormir, querendo que ele cozinhe. Não, mas é isso aí. Isso era só ali, o meio aqui. Fechou, Pronto. TBT 1, 2, 3, 4. Teve toda uma arte, todo um conceito de aqui. cores aqui. Mas terminamos bem, viu, produção? Para não ficar triste nem nada. Ana briga com a gente. Israel, planeja tudo isso aqui com cor, com tudo. Que envolve isso? o marketing. Não vai mostrar. E não mostra? Que isso, Deus me livre. Vamos lá, bora sentar que o pessoal de casa tá falando. Esse é o momento da gente ouvir você que tá em casa, viu? Tão gostoso, viu? O pessoal de casa, inclusive, está perguntando. Vamos aproveitar a nossa especialista aqui, Carol. Você mandou? Você está chorando, mulher? Para que isso? Não, nada de fazer bolo de chocolate. Calma, por favor, não começa. Tá? E olha ali, tá manchando. Tá molhando a pipoca, tá molhando a pipoca. Não, tem vamos que te chorar. perguntar. Eu tô aprendendo a chorar aí esses tempos aí, ó. Tô firme dedicada nessa aula. Tô aprendendo, demorou um pouco, mas vai dar certo. E dar certo é você falando aqui com a gente, isso que é gostoso, viu? Interação na tela aqui, nossa primeira interação vem de São Paulo, a Dani, olha lá. E quando só temos lembranças ruins ao invés de boas, ou seja, totalmente ao contrário daquilo que o cérebro iria evocar para dar um bom sentimento pra gente. Quando a pessoa ela tem na memória, toda vez que ela se lembra do passado, traz algo ruim, a gente tem que entender, claro, o que está acontecendo ali, quais são essas lembranças, por que elas vêm com tanta intensidade.
né? Então tem essa questão de eu aceitar o que passou e olhar para o passado, porque às vezes é uma questão de foco, de como eu olho, de uma perspectiva mesmo. Então, de eu olhar para esse passado, e aí como será que ela está tendo essa visão? Né? Foi algo ruim? Foi. Mas talvez dela olhar e pensar, poxa, o que eu aprendi com isso? Como eu cresci? Por que ela é quem ela é hoje? Por conta do que ela viveu. Né? Então, talvez entender melhor como é que foi essa situação, por que impactou tanto, que mudança causou, quais as escolhas que ela pode fazer hoje, que provavelmente são escolhas melhores, né? Por ela ter tido esse aprendizado, o que ela pode passar para as pessoas com isso. Então, talvez se ela pegar toda essa experiência ruim e transformar em algo, digamos, até positivo para o presente agora, para que ela possa viver de uma maneira melhor, talvez essa aceitação, até mesmo uma gratidão por ter podido ter essa experiência e ajudar outras pessoas, né? Então, se ela tiver esse foco, talvez a lembrança não tenha tanta intensidade e não afete tanto aí o emocional dela, né? Presente, né? Sim. Então, quando a gente entende o processo e sabe que coisas ruins acontecem, mas entende o propósito, as coisas funcionam de forma mais tranquila, viu, Dani? Abre o coração aí, quem sabe uma né? Ali uma ajuda com uma psicóloga pode te ajudar a mudar o olhar, o foco, direcionar da maneira adequada, ok? Bora lá pro intervalo? Vamos lá pro intervalo, é rapidinho, eu sei que você tá lembrando, tá gostoso, né? Vamos pro intervalo, é rapidinho, a gente volta já já. De volta aqui com o Entre Família, hoje falando de um assunto tão gostoso, né? Como é gostoso lembrar de família. E nós estávamos conversando aqui no intervalo, né? Nos momentos que você lembra da sua família e tal. E são essas memórias que os nossos filhos estão projetando agora. É isso mesmo. O que a gente está vivendo hoje vai ser o TBT dos nossos filhos. Você já imaginou isso? Já parou para pensar nesse processo? Agora você imagina, nossa, a visão que meu filho vai ter da infância vai ser horrível. Ele ficou trancado dentro de casa, eu não consigo desenvolver um bom relacionamento com o pai dele, eu não consigo educar meus filhos direito, a situação tá complicada, tá tudo difícil. A memória dos meus filhos da infância vai ser a pior possível. Calma. Você já tá adiantando o futuro, já tá dando um sofrimento em você. Vamos resolver o que tá agora? Que é a única coisa. No passado você não pode mexer. No futuro, você não chega lá, você nem sabe o que vai acontecer amanhã. Então é o seguinte, nós vamos agir com o que a gente tem hoje. O que você tem hoje? Hoje você tem uma oportunidade. Então tá, vou te passar aqui a oportunidade de hoje, viu? É pra hoje essa oportunidade. É a revista Entre Família. Foca aqui pra mim. A revista Entre Família leva o nome do programa porque é exatamente isso. Ela é pra ser lida, pra ter aprendizado em família. São 15 temas, assim, pra lá de especiais, que com certeza vão se adequar à sua realidade, à sua necessidade. O que você pode fazer para alterar aí o ciclo da sua vida? Hoje, você pode tomar uma decisão hoje. Pega o telefone agora e ligue pra gente. 0 operadora 12 2127 3121. Você vai pedir, olha, eu quero essa revista Entre Família para resolver essa questão da comunicação que não existe aqui conjugal, entre eu e meu esposo, minha mulher. Olha, eu tô com dificuldade na criação de filhos, eu tenho uma dificuldade de estabelecer regras com eles. Eles não me obedecem, parece que o pai só olha, tudo resolve. Eu fico aqui falando, gritando o dia inteiro nessa casa. Parou de gritar, tá? Tem alguns aspectos da educação que podem ser aprendidos por você. Vai lá, você pode pedir também pelo WhatsApp, 0 operadora 12 98244 4449. Você tá olhando pros seus filhos, só vê coisas erradas que tá em você também. Tá difícil aí o processo da educação? Eu sei, minha filha. Se fosse só na sua casa, a gente não tinha feito essa revista de graça para todo o Brasil, você entendeu? É isso mesmo, porque o problema tá com todo mundo. Então o que a gente pode buscar agora são soluções. Bora lá. De graça, Entre Família, na sua casa. Agora, sabe o que é gostoso mesmo estar na sua casa? Quando você fala com a gente se sente na sua casa. É isso mesmo, a gente sente como se estivesse todo mundo aqui, ó, tudo junto aqui Entre Família. E por isso você pode colocar aí agora suas interações na tela. Olha lá, o que o pessoal de casa tá falando, Cris? Vamos lá então, vamos descobrir juntos aqui a sua participação na tela. Vamos lá. Agora a Raquel participando com a gente, é Minas Gerais. Eu tenho muita saudade de quando eu brincava de casinha com as minhas primas, embaixo de um pé de manga. Aproveitava a terra para fazer comidinha, era ótimo. E eu acho que tinha um conceito, você ter um contato com a terra, contato com a natureza, debaixo de uma árvore, aí pegava D3, né?
Então, hoje, cheirinho, né? Cheirinho. Pé de manga tem um cheiro Tem tão um peculiar. cheiro. Sabe o que eu lembro muito, assim, eu amo, até hoje eu amo. Se tiver um desses, eu vou até, um dia eu ainda vou fazer um desse na minha casa, que é um balanço de árvore. Bom demais. Porque é aquele que não é um balanço normal, aquele que, entendeu? Com a correntinha que só vai aquele, não. Um balanço de árvore. Uma criança vem puxando você por trás aqui, ó, e vai lá atrás e te joga, você não sabe nem para onde você vai. Você voa assim. Você descobre a palavra frio na barriga Frio na justamente barriga, nisso. isso. É. Aí você descobre que você cresceu quando você te puxam na mesma Isso. distância e você, lá a gente falava assim, ó, rasga o garrão. Isso. Porque o que acontece? Você tinha um cálculo Você para a tinha um tua cálculo. altura. É. Aí você cresceu. Aí se larga todo e Isso. aí o teu pé o quê? Arrasta no chão. Arrasta no chão, o Aí calcanhar. você sai com a tampa assim, ó, e aquela carnezinha, toma assim, ó, bota no feijão e não chora. Isso. Sabe? Que tinha aquele negócio que a criança Tem não que podia lavar, chorar e muito. tem que lavar. Não, lavar dói. E passar aquele remédio que é para doer. Antigamente ardia. Que era para arder. Ardia aquele Era para remédio. isso. Agora, Que é para a criança não se machucar mais. Eu acho que era essa a lógica. eu vou O que dizer que você agora acha? perdeu até a eficácia um pouquinho, porque senão arde mais, não tem lembrança e tal. Não tem nem graça, nem É, tinha faço que curativo fixar, mais. é. É isso. Pronto. Mas você tá falando, bora lá de interações aí, porque nós estamos aqui para te ouvir, viu? Ô, delícia. Maria Lúcia. Ela tá falando de um lugar que eu não consigo ler daqui. É Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, é isso mesmo. Lembro que eu ia. O TBT tá grande aqui no meu olho, hein? Lembro de que eu ia lá no meio do mato com um rádio, subia numa pedra para ouvir. Gente, eu acho tão legal essas memórias assim, de meio de mato, porque eu sou urbana. Então aí eu tenho É poucas que o lembranças. pessoal que vivia em assim. panela é o É. seguinte, aí o que acontece? O rádio FM, dependendo das ondas, um exemplo, a rádio chega. AM ela rastejava. Então ela rasteja, não é. E quando surgiu o FM, é saltitante. Pum! Ela salta e quem estava aqui na panela não pegava. Aí quem vivia em panela no interior pegava um lugar mais alto para ouvir rádio. Panela quer dizer naquelas Isso, vivia numa lugares bacia. mais- Isso. Aí o que acontece? Hoje, claro que depois surgiram mais rádios, as frequências pegaram, e tinha uma frequência curta ainda, que é um rádio que pegava em todo o Brasil. Pegava da Amazônia, Amazônia, uma rádio, Sim. que aí esse rádio você conseguia pegar, mas tinha que ter um rádio específico na época para poder ouvir. Para ouvir especificamente. Para ouvir, que são ondas curtas, que até hoje, se eu não me engano, o Exército usava na época para uma comunicação muito grande. Sabia, Aí não. vem o AM, depois veio a frequência modulada FM. Eu nasci em Campinas, não tem panela nem nada, a gente ouvia a rádio assim, ó, sentado no sofá de casa. Pronto, chegava lá. Mas eu não sabia de toda essa. Tivemos aqui uma aula de rádio. Não, aqui mas é com porque eu Cris. comecei no Sim. rádio, eu tinha que saber, mas não que eu tenho uma cultura nesse Não, dá sentido certo. aí. E é gostoso, né? Porque essas memórias. Eu tenho a impressão de que quem teve a possibilidade de estar mais próximo da natureza, eu não sei se é uma visão de quem nasceu na cidade, né? Não sei, né? É Parece que as interessante memórias são que mais. Tem uma intensidade É. maior, né? Então, quando a gente vai reviver, nossa, eu não imaginava que era assim, né? Então, a criança, quando ela vai descer o morro ali, que tinha muito essa brincadeira de colocar um papelão ali Papelão. e descer escorregando o morro, né? Rasgava no meio do E aí, caminho. às vezes, a gente chega, nossa, vamos fazer isso de novo, e a gente sobe ali e vai fazer. Não imaginava que o morro era tão curto, porque a criança ela tem toda aquela adrenalina, vive toda aquela emoção, né? Que às vezes o adulto não consegue ter essa mesma dimensão, né? Mas por isso a importância da gente viver o presente. Sempre viver o presente em toda a sua intensidade. Eu acho que se a gente entende que tudo passa, a gente vive com mais intensidade e até os momentos ruins ficam mais leves, porque eu entendo que ele tem o seu fim, né? Ele não dura para sempre. E eu acho que esse é um ponto importante também para a gente levar para as crianças, né? Eu sempre falo isso para as minhas filhas: não pulem de fase. Sim. Não, porque Acelerar. parece tem uma fase, né, que você fala: ah, mas eu quero usar o salto, né? Aquela fase de que eu quero usar o salto, né? Não, filha, não pula de fase. Essa é a sua fase. Então viva, mas viva assim com toda a sua energia, né? E a gente sempre quer pular de fase. Não adianta nada, não. Vive o que você está vendo aqui. Depois você fica lembrando lá, fala: ah, Aí a saudade aperta mais, né? Aperta mais, porque você não aproveitou, né? Então, quem pode aproveitar é agora, viu, criançada? Nada de, eu quero ser adulto, quero fazer aqui. Não vai fazer nada. Você não vai fazer nada, não. Você fica aí sendo criança. E agora a gente vai se despedindo aqui. Gente, não vamos tem pedir. jeito. Então, É igual boas lembranças. É Tem que isso ficar aí. para trás. E vou dar uma dica para você. Ó, hoje vai ser passado daqui a pouquinho. Verdade. Então, se você não teve um passado tão bom, hoje você faz o seguinte: começa a mudar e tal. Daqui a pouquinho você vai ter boas lembranças daqui a um tempo, entendeu? Então, ó, já vou estar aqui assim, daqui a pouco, assim, estamos aqui no Entre Família com a Carol. Então, hoje é o momento de você construir boas lembranças, tá bom?
A Patrícia disse que quando eu não tiver mais dente, ela vai me tirar do programa. Quero ver, menino. Quero ver essa carioca me tirar do programa. Não, porque ele é daquele que tira a dentadura no meio do programa, tá? Ele é desses. Eu mesmo... Tira aqui, ó, lá no switch a minha dentadura. Pá! Ellen, muito obrigada, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhar aqui esses momentos. A gente também aprendeu muito sobre esses processos tão importantes do cérebro, mas que são importantes também ser deixados lá atrás, né? Sim, importante aquilo que o Cris mencionou, né? Viver o presente, porque eu só consigo criar novas memórias vivendo. Se eu fico estagnado ali, eu vou estar sempre preso às lembranças. Eu nunca vou ter novas lembranças, né? Mas foi um prazer participar, esse tema é muito gostoso, né? A gente se sente criança de novo. Eu queria mandar um beijo especial para minha filhinha, Samara, ela está lá assistindo com certeza, meu esposo. Afinal, eu acredito, né, que eles são responsáveis pela maioria das minhas lembranças muito positivas aí da vida. Muito bem, com certeza, né? Os filhos fazem parte desse momento aí de quem somos hoje. Mas a gente não acaba assim, sabe? Porque tem uma pessoa, um ser que nunca se esquece de você. Você nunca está no passado para ele. É isso mesmo, pastor Alceu? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris, Ellen. É verdade, Carol. Deus nunca se esquece da gente. Ele sempre lembra. Até tem um texto na Bíblia que diz que ele leva o nosso nome gravado nas palmas das suas mãos. E é assim. Sabe que a Bíblia fala muito de lembrança? Se você olhar a genealogia, que é a história das famílias na Bíblia, de Mateus, contando a história da família de Jesus, ali estão as lembranças de cada geração, e são 42 gerações de lembranças, de boas lembranças. Deus se importa tanto com as lembranças que pediu para guardar no tabernáculo a vara de Arão, o cajado de Arão que floresceu, também o maná e a lei de Deus. No livro História da Redenção, que você pode encontrar gratuitamente na internet para ler, conta ali que Adão e Eva tinham lembranças do Jardim do Éden e saudade, e eles voltavam aos portões do Éden, do jardim, para oferecer sacrifício. O sacrifício que era oferecido de manhã e de tarde na Bíblia, o cordeiro, era uma lembrança de que Deus estava cuidando de todas as coisas, que Deus estava no controle da história da humanidade. Há outras lembranças na Bíblia. Se você olhar, tem 3 que são muito marcantes na palavra de Deus. Uma delas está em Deuteronômio, capítulo 8, o verso 2, que é o texto que eu quero ler para você. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou. É para lembrar do cuidado de Deus no passado, para ter uma certeza hoje e uma esperança amanhã. Há uma outra lembrança. A outra lembrança é assim: lembre do teu Deus quando você é jovem. E a última lembrança que eu quero deixar para você, sabe qual é? Lembra-te do dia de sábado. Essa é uma lembrança semanal de que Deus é o teu Criador, o Deus verdadeiro é o teu Redentor também. Então lembre, a cada semana você tem um Criador e tem um Salvador. Boa lembrança, bom TBT. Obrigada, pastor. Olha só, você continua aí com a gente, porque amanhã nós vamos falar de um assunto muito importante. Você sabe que daqui a alguns anos tem algumas crianças que vão falar assim, olha, eu sou da época do coronavírus. Nasci em 2020, né? Sou da época da quarentena. Olha só o que são essas lembranças, né? E você teve um bebezinho agora nesse período que a gente está todo ansioso, ninguém sabe exatamente, né, os caminhos dessa pandemia, desse vírus. E aí nós vamos falar amanhã, nós vamos ter profissionais aí para te dar dicas importantíssimas para quem está nessa fase tão importante. Acabou de ter um bebezinho nesse período tão complicado. Os filhos da pandemia aqui amanhã no Entre Família. Mas nós vamos acabando aqui nosso programa para dar espaço para o Vida e Saúde. Será que hoje é um dia especial? Eu não sei ainda, hein? Não sei. Olha, andaram me falando aí que parece que é um dia especial. Fiquei sabendo agora. Será que é? Vamos ver. Mas eu sei que vai ter um encontro com a Nutri, alimentação, vai dar tudo certo. Teru, muito boa tarde.
Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Todo dia é dia especial aqui no Vida e Saúde, minha gente. Com certeza. Hoje a gente vai falar sobre a alimentação dos diabéticos. Então, é fundamental você aí que é diabético ou que é pré-diabético prestar atenção no programa de hoje, que a Nutri vai dar dicas inusitadas para você fazer escolhas saudáveis com relação à sua alimentação aí. Muito interessante o programa de hoje, eu prometo, viu, gente? Além disso, tem o Mexa-se, que também complementa aqui o estilo de vida dos diabéticos e não diabéticos. A Tânia Santos está aqui, ela prometeu um treino para ter mais gasto calórico e também mexer um pouquinho com cardio. E a nossa receita é esse delicioso muffin de abobrinha com aveia, receita inusitada, receita diferentona, mas eu já dei uma provadinha na cozinha e tá bom, hein, minha gente? Tá bom demais. Muito bem, que delícia, olha só. E olha, tá bem organizado, a produção tá de parabéns, porque a comida é uma delícia, mas do jeito que é apresentada, a gente chega a passar mal daqui. É isso. Obrigada, Teru. Passa bem, Carol. Passa bem. E a gente passa bem mesmo. Até mais, tchau, tchau. Até mais. A gente passa bem, viu, com informações tão importantes, então você não vai mudar de canal. Tá acabando aqui Entre Família, mas na sequência já tem Vida e Saúde, na sequência tem mais programas especiais aqui para você, viu? Só faltou o seguinte, Carol, como a gente fez um TBT hoje, faltou poucas características da década de 60 que você nasceu. Eu acho que 60? Não é? Que 60, 65, Cris? né? Com graça. Não Presta atenção. Brasil, presta atenção. Olha a minha carinha, gente, de criança. Eu fico aqui me disfarçando para tentar parecer mais velha, para ter credibilidade. É isso. Gente, eu acho que a gente tem que ter um trabalho, como a gente se enxerga, tem que ver, tem a questão análise psicológica. 80, Cris. 80?